Então, gente, eu até cheguei a mandar para vocês lá os slides, o material lá no grupo. Eu não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhadinha, sei que vocês estão cheios das atividades também. Não sei se chegaram a ver, eu mandei tanto os slides, aquele que eu comecei da aula na semana passada, também tinha uma atividade. Eu não sei se vocês tiveram um tempinho para dar uma olhada. O que vocês me dizem? Não, mas se ninguém não tem problema, não. A gente vai ver agora, né? A gente está aqui para ver isso junto. Vou botar lá a tela lá do PowerPoint, vocês me dizem, vocês me confirmem se estiverem vendo. Se não tiver, vocês me avisem aí para a gente ir se organizando aqui da melhor forma. Eu deixei aberto aqui, eu espero que dê tudo certo. Bora ver. Apareceu aí para vocês? Me confirme. Sim, já apareceu. Ai, Jesus, tomara que vai dar tudo certo. Já está a tela cheia? Me confirma, por favor. Ainda não, professora. Ainda não? Deixa eu tentar novamente. Agora já? Ainda não. Não entendo porque dá esse atraso que aqui para mim aparece tela toda e para vocês não. Dá para ver assim, professora, desse jeito também. Dá? Então vamos, né? Aproveitar o tempo. Então, era o que eu tinha feito da semana passada. Eu até mantive a mesma data, né? Porque a gente não teve. E aí a gente só começou, a gente falava sobre a voz passiva e voz ativa, quando a gente precisou fazer naquele momento uma revisão gramatical, que é o que de fato a gente só começou. A gente vai fazer hoje. Eu acredito que a gente conseguiu chegar nesse slide, que foi quando a gente começou a falar sobre os tempos verbais, que inclusive a gente foi lendo alguns exemplos, é o que eu tenho na memória, que nós fomos lendo alguns exemplos e vocês foram me dizendo em que tempo verbal se encontravam as frases. Vocês lembram disso? Porque estava caindo muito a conexão na semana passada, não sei se eu estava falando sozinha, vocês ainda estavam me ouvindo, vocês lembram? Sim, professora, a gente lembra. Lembram? A gente chegou nessa parte aqui, vocês lembram que chegou aqui? Professora, o seu slide não está passando, ela continua no principal, lá, inicial. Lá. Meu Deus! Deixa eu fechar aqui. E tentar agora abrir sim, novamente. Agora sim, chegou na página 4. Está na 4? Tá a tela toda ou está aparecendo só? Tá normal, não tá de modo apresentação. E aqui para mim tá, por isso que eu não sei o que realmente acontece aqui nesse meu computador. E para mim aqui tá a tela cheia. Mas vocês estão vendo as frases, os exemplos? Sim, professora. Sim. Então, vamos aproveitar que vocês estão vendo, eu tinha colocado, né? A gente chegou a ver qual a diferença básica das frases que a gente vai ter na voz ativa quanto na voz passiva. A voz ativa é justamente aquela situação quando a ênfase é dada no autor, no sujeito, aquela ação que aquele sujeito que pratica determinada ação, né? Na voz passiva a gente já vai ter o contrário, né? O foco na frase, as atenções se voltam para a ação, né, que foi praticada, e aí, para esse tipo de situação, a gente precisa relembrar
um pouquinho aí dos tempos verbais, sendo que a gente vai precisar lembrar bem, né, de forma bem específica, a conjugação do verbo to be, porque ele vai aparecer em todas as situações, tanto no presente. Sempre que eu tiver uma frase na voz passiva, eu necessariamente vou ter o verbo to be na frase, e aí não tem jeito, a gente, mesmo quem às vezes a gente não quer nem falar dele, mas a gente é obrigado a falar, né, porque ele vai aparecer em todos os tempos verbais, mesmo se nós estivermos frase no presente, seja no passado, seja no futuro, a gente vai precisar lembrar das formas verbais que o to be se apresenta, né, em todos os casos. E aí, eu acho que a gente chegou a ver esses exemplos aqui na semana passada. Aí eu já vou avançar para o próximo slide, que eu espero que vocês consigam visualizar aí, que já são umas questõezinhas básicas para a gente identificar, né? Porque pode ter situações, não vai aparecer questões com gramática, diretamente com gramática lá na hora da prova, né? Para quem já fez, sabe como é que é, as questões são todas contextualizadas, mas pode vir situação que você vai precisar ter um domínio mínimo de gramática, né? Porque muitas das vezes, na hora de você ler um texto, fazer a interpretação de um texto, na hora de responder, vocês sabem que as opções de resposta, muitas das vezes, elas vêm muito parecidas, né? Então, pode vir, por exemplo, uma mesma frase, só que aí com diferentes tempos verbais lá na hora lá da tua opção de resposta. E que tu precisa identificar se tu tem uma situação que se apresenta no presente, se essa situação lá naquela frase está no passado ou no futuro, isso daí tu precisa ter um domínio mínimo, né, da gramática da língua inglesa. Por isso que a gente está parando para revisar a gramática hoje. Tá? Então, eu coloquei aqui, a gente vai até passar esse texto aqui para ir lá para as... Enxergam essas frases aqui, que para mim aparece tela cheia, não sei o que acontece para vocês, vocês estão enxergando essas 5 frases que aparecem aqui, que a gente precisa, todas elas estão completinhas na voz ativa, e nós precisamos marcar qual é a opção correta que apresenta a voz passiva de todas essas frases que estão enumeradas. Vocês estão visualizando? Me confirme. Vocês estão vendo, gente, as frases? Sim, professora, dá para ver as frases da página 4. Se a senhora passou ou não, a gente já não sabe. Parou, foi? Gente, eu estou já... Deixa eu tentar voltar novamente, porque eu já estou na 6 e vocês não sei o que acontece. Agora sim, professora. Já estou na página 6. Na 6, né? Mas vocês enxergam assim, não no modo apresentação, né? Exato. Pelo amor de... Não sei, sinceramente, tanto um boicote aqui com os meus slides. Sim, mas vamos ver aí se vocês conseguem ver. Na primeira frase, eu tenho he teaches English. Bem facinho, né? A frase aí, a gente tem a primeira frase na voz ativa. Como é que eu vou reescrever essa frase, só que agora na voz passiva? Me ajudem aí. Eu tenho 2 opções, né? 2 não, 3. Tenho 3 opções de resposta, né? Só que tem uma muito absurda e tem 2 aí que pode confundir, mas aí vocês não vão confundir porque vocês são alunos ótimos, já estão lembrando tudo da gramática do inglês. Bora lá, gente. Vocês conseguem ver aí? A, B ou C na número 1? He teaches English. O que eu tenho nessa frase em português primeiro? Bora lá. Relembrar aí os tempos da nossas aulas, vocês tiveram aulas aí traduzindo frases. Ele ensina inglês. Isso, boa. Aí, como é que eu vou ter a voz passiva? Primeiro em português, como é que vai ficar? Agora, he
teaches English. Ele, né? O sujeito, ele, a ação, ensinar, né? Teaches English. Isso é voz ativa. A ênfase é ele que ensina o inglês. Como é que eu vou ter essa mesma frase na voz passiva? Primeiro em português. Depois a gente vai para o inglês. Como é que vai ficar? Como é que fica, gente? Alguém se arrisca aí, não me deixa Foi falar. ensinado inglês para mim? Não, Pra olha ele. só. O inglês é ensinado por ele. O inglês é ensinado por ele, boa, porque assim, ó, presta atenção. A voz ativa, a ênfase no sujeito que pratica a ação. Ele ensina inglês, voz ativa. Passiva, a ênfase vai ser na ação que é praticada pelo sujeito. Então, eu vou ter o quê? O inglês é ensinado por ele. Qual vai ser a resposta? A, B ou C? C. C? Todos concordam? Ó, só lembrando que tu sempre vai ter o verbo to be na voz passiva, só que o verbo to be, ele vai permanecer no mesmo tempo verbal que você vai ter na primeira frase, né? Lá na voz ativa. Então, bora voltar aqui para o he teaches English. Qual é o tempo verbal que a gente tem aqui? Presente, passado ou futuro? Presente. Presente. E onde é que eu tenho presente na resposta? Letra B. Na letra B. Is, né? O inglês é ensinado. Na letra C, né? O inglês foi. Olha, was, lembra aí que was é a forma do to be no passado, tá? Então, nesse caso, eu vou ter a resposta, né? B. E a segunda, qual é o tempo verbal que eu tenho? Bora relembrar, né? Eu sei que essas regrinhas do to be, elas não acabam confundindo a gente às vezes, porque a gente precisa relembrar. O que eu tenho na segunda frase? The child is eating bananas. O que eu tenho aqui? Quem se arrisca? A criança está comendo banana. Ah, a criança está comendo bananas, né? Qual é o tempo verbal que eu tenho aqui? Continuous. Isso, present continuous. Isso, boa. E agora, na voz, eu tenho essa primeira frase, a criança está comendo bananas, eu tenho voz ativa. E agora, na voz passiva, eu vou ter o quê? Eu vou ter inversão agora, né? Como é que vai ficar nessa estrutura agora na voz passiva? Letra B. Letra B? Eu vou só anotando aqui as respostas, né? Olha só, lembra que tem que ser plural, né? Boa, né? Que a gente tem bananas, então a gente tem a forma do to be no plural. Como o tempo é contínuo, o to be também precisa aparecer no contínuo. E lembra que o verbo principal, aqui no caso é o comer, ele vai ficar no particípio, né? Por isso essa forma escrita. Então, vou colocar aqui B. Depois a gente confirma as respostas. E a terceira frase? Qual é o tempo verbal que eu tenho? Que nós temos, aliás? Se quiserem ler a frase também em português, pode. Está bem parecida, né, com a segunda frase. Ela está escrevendo uma carta?
Está escrevendo uma carta. Mesmo tempo verbal, né? Que a gente tinha na segunda, a gente tem agora. Ela está escrevendo uma carta. E agora, na voz passiva, eu vou ter o quê? Qual vai ser a opção de resposta? O que vocês me dizem? A, B ou C para a terceira? Eu vou ter, né? Em português, ela está escrevendo uma carta. Na voz passiva, eu vou ter o quê? Uma carta está sendo escrita por ela. Onde é que eu tenho essa estrutura na resposta? A, B ou C? A. A? É A? Todos concordam? Eu vou anotar aqui, depois a gente vai só confirmar as respostas. Eu vou colocar aqui, letra A. Estou dizendo que está certo, eu vou só anotando aqui as respostas de vocês. E a quarta? O que vocês me dizem? Qual é o tempo verbal que eu tenho aí? O que eu tenho na quarta frase? Se vocês quiserem arriscar aí também, pode escrever a Letícia ler aí para mim. Se não quiser falar, fica à vontade. A gente precisa ler, porque a gente precisa lembrar dessas estruturazinhas básicas. Qual é o tempo verbal que eu tenho na quarta? Passado simples. Passado simples, boa. Alguém se arrisca a tradução? Reconhecer o tempo verbal já nos ajuda, né? Porque reconhecendo o tempo verbal, a gente já vai saber qual é o tempo que o verbo to be vai aparecer na voz passiva, né? Então, a gente já sabe que vai ser passado, vai estar no passado. Mas alguém se arrisca aí na tradução? Da quarta? Quem seria esse master aí? Quem se arrisca? Ninguém? O patrão. O patrão, é? O patrão, o chefe, né? O que o chefe fez? Puniu. Puniu quem? O servente. O servente. Servente, né? Seria isso, né? Mais coisa mais próxima. Seria alguém lá, com certeza. E aí, como é que vai ficar o quê? A voz passiva. A gente vai ter aí o contrário, né? A gente vai ter o quê? Que o servente, o servo, ele foi punido, né? Pelo chefe, pelo patrão. Onde é que a gente tem essa estrutura? A, B ou C? B. B? Vou anotar aqui. E a quinta? He was writing a book. O que a gente tem agora? Qual é o tempo verbal que a gente tem na quinta? O que vocês me dizem? Ninguém se arrisca? Só para eu anotar aqui a resposta, para depois a gente ver se vocês estão acertando ou não, como é que está a situação.
Eu chuto a C. Chuta C? Tá. E o tempo verbal que a gente tem? Chuta aí de novo. Passado contínuo. contínuos. Hã? Só ouviu contínuos. Passado. Passado, boa, né? Então, ele estava, né? Estava escrevendo um livro. Né? Então, você chutou aí letra C. Bora ver aqui, bora ver se a gente chutou certo. Olha aí. Teve alguém, ó, B, falaram certo, a segunda B, estou tentando só responder. A terceira, alguém tinha falado que era letra A, não é? Por que não podia ser a letra A? Porque a terceira frase a gente tem o quê? Present continuous, né? Então, a gente precisa ter a mesma estrutura. A gente vai ter o verbo to be, a gente precisa ter, olha aqui, ó. Ela está escrevendo a carta. A carta está sendo escrita. Por isso que precisa aparecer o to be no presente e depois, de novo, o to be com ing, né? Porque a ação, a gente precisa ter o mesmo tempo verbal, tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Por isso não é a letra A, e sim a letra B. Mas a quarta, sim, a letra B, e a 5, sim, é a letra C, né? Um livro está sendo escrito por ele. Boa. Agora a gente tem aqui, bora só avançar, porque senão a gente não chega nas questões hoje. Essa daqui é parecida com aquela que a gente estava fazendo. Deixa eu só pular aqui. Tá? Vamos só resolver algumas questõezinhas. Avançou, gente, alguma coisa aí para vocês? Ainda não. Não, professora. Tá congelado. Lá onde? Só me diz, em qual slide? Na slide. 12. Agora 12. passou, agora passou. Passou? Tá em qual? Tá no 12? Tá. Tá no 12 Sim, aqui pra professora. gente. Tá? Avançou agora pro 13? Ou continua no 12? Ainda tá no 12. Ai, Jesus. Agora passou, agora passou. Agora passou, eu tenho que ficar assim, abrindo e fechando. Tá? Gente, isso aqui são já algumas questõezinhas já envolvendo o texto, né? Porque é como vai aparecer nas questões para vocês. E aí, nós temos, tem um texto para cada questão, eu coloquei alguns aqui, inclusive foi o que eu mandei lá no grupo, que eu não sei se vocês conseguiram ler, por conta, sei que o tempo de vocês está meio corrido, mas foi o que eu mandei. E aí, olha, antes da gente chegar na questão, bora lá identificar o que a gente tem aí desse texto. Olhando assim, de forma bem geral, esse texto vai estar falando sobre o quê, gente? Ajudem aí. Antes da gente chegar na questão, o que a gente tem aí? Esse texto está falando sobre o quê? O ensino de inglês nas universidades italianas. Um aluno respondeu. O ensino de inglês na Universidade Italiana. Boa. Agora, dá uma olhadinha, assim, bem geral, no texto. Depois a gente vou chegar lá na questão. Acho que já olharam. Porque, assim, vou avançar aqui para a questão, aí depois a gente volta para cá para o texto, já para vocês lerem já com foco no que diz o comando da questão. Só me diz se avançou para vocês aí. Avançou? Ou continua no texto? Continua no texto. Ai, meu Deus do céu. Agora Sinceramente. passou, professora. Ó, passou? Ó, a questão que vocês vão precisar responder é essa.
O texto vai falar, sim, sobre a universidade italiana, né? Mas era uma universidade italiana que ela precisou fazer, né, algumas mudanças lá no seu ensino, né, para poder se adequar ao contexto da globalização. Mas o comando da questão diz assim, depois a gente vai voltar lá no texto. As línguas, ela tem um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade, esse Politécnico de Milano é o nome lá da universidade, aí ela decidiu fazer o quê? Tá? Aí as opções de resposta são essas, a gente vai voltar lá para o texto para a gente confirmar ou não, né, o que diz aqui nas opções de resposta. Segundo as opções aqui, diz assim, a universidade, para ela poder se adequar a esse movimento, a resposta, a opção A diz assim, ela elaborou exames em língua inglesa para o ingresso na universidade, ela ampliou a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros, ou ela investiu na divulgação da universidade no mercado internacional, ou ela substituiu a língua nacional para se inserir no contexto da globalização, ou ela estabeleceu metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano. Aí a gente vai voltar lá, já considerando o que a gente leu aqui. Deixa eu só ver se vai voltar aí para vocês. Ó. Voltou o texto para vocês? Então me confirme se voltou. Sim, professora. Voltou, né? Então tá aí, a gente tem a Universidade de Milano que ela tomou uma decisão importante, né, para poder se adequar a esse novo movimento da globalização. Aí deem uma olhada aí, vocês lembram do que eu li lá no comando? O que foi que a universidade precisou fazer para se adequar a esse novo movimento? O que o texto diz que a universidade aqui, o Politécnico de Milano, o que foi que fez? O que foi que ela fez? O que ela anunciou? Tem uma data bem importante aqui no texto, né? Que ela anunciou em 2014, né? Ela anunciou uma mudança muito grande, algo que mudou realmente meu currículo lá da universidade. O que foi que aconteceu em 2014? Qual foi dessas opções aí? Vocês deram uma olhada lá no texto. E também por inferência, né? Muitas das vezes é aquilo que a gente já conversou em outros momentos. Muitas das vezes a gente nem sabe, nem precisa saber, não precisa identificar todas as palavras do texto, que muitas das vezes tem palavras que elas não estão muito presentes no nosso cotidiano, né? A gente não tem... Não é muito comum, eu sei que tem gente que até estuda, que tem um contato maior com a língua inglesa, né, mas infelizmente não são todos que têm a mesma oportunidade. Mas aí a gente vai por inferência, né, pelo nosso conhecimento de mundo. Eu sei que todos nós somos pessoas informadas, muitas das vezes a gente na maioria das vezes, aliás, né, nós somos bombardeados de informações e que a gente precisa fazer uso delas, né, nessas horas. Então, assim, de acordo com o comando da questão e de acordo com o texto que eu mostrei para vocês ainda há pouco, né? Internacionalização do ensino superior. A, B, C, D ou E? Vocês me dizem. Professora, está no slide do texto. Tem uma muito absurda. Oi? Tá no texto ainda? Ai, Jesus. Sim. Foi para a questão agora? Pelo menos vocês tiveram mais tempo, né, para ler o texto. Então, agora responde. O que a universidade decidiu? Tem uma muito absurda aí.
mas tem umas outras que até dá para a gente confundir um pouquinho. Qual é a absurda? A D? A D? D. A D é a resposta, porque eu perguntei duas coisas, né? Disse, olha, tem uma que é muito absurda, né? Mas tem uma que é a Absurda. resposta. Tu tá me dizendo a resposta. Absurda, a D, Absurda. substituir A D. D. A D. Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Todos vocês concordam que essa ideia é absurda? Letra B. E qual seria a B? Ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros. Tá, temos duas aí respostas, né, para essa absurda. E qual seria a resposta, então? Porque quando a gente identifica, né, sempre vai ter essa, assim, que vai ser muito, muito... A gente tem que ir por eliminação, às vezes, né, quando a gente não consegue identificar todas, assim, a gente vai eliminando. Então... Entre A e B, eu acredito que seja A e B, a letra A. Entre A e B. Então, a gente tem aqui, elaborar exames e... Então, a universidade, deixa eu ver lá no texto aqui para a gente ver que diz assim, a B diz assim, ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros. A gente vai voltar aqui no texto porque a gente precisa identificar essas informações. Voltou para o texto para vocês? Sim. Voltou. Voltou? Voltou, professor? Aqui, ó, a gente tem esse primeiro parágrafo, ele está dividido em dois pontos. Tem o primeiro ponto, depois do ponto, tem uma informação muito importante, que diz assim, que foi, ela anunciou em 2014, né? Algo assim que mudou completamente, né, o rumo da história. No finalzinho do parágrafo, tem assim... Tem a informação essencial que vocês precisam ter para responder certinho a essa questão. Deem uma olhada aí, no finalzinho do primeiro parágrafo. O que vocês entendem desse finalzinho? Ó, de 2014 para frente, o que vocês entendem? O que vocês acham que está escrito aí? Ninguém se arrisca? Eu acredito que seja a letra A, professora, que o texto retrata mais linguagem do que vagas da universidade. Ah, bora ver lá as opções de resposta. A gente tem elaborar exames. Então, para entrar na universidade, precisa fazer o exame em língua inglesa. Será que é isso mesmo que diz? Gente, tem mais alguém que sugere outra opção, além da letra A? Letra D? Letra B. D. B de bola? É. Então tá. A B diz ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estudantes. E a letra D também diz assim, a letra D diz que a universidade decidiu substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Olha só, quando a gente volta no texto, só me confirme se voltou aí para vocês o texto. É justamente essa informação que a gente tem, né? O texto todinho está falando, se vocês prestarem atenção, de repente tem palavras aí não muito conhecida para vocês no título do texto, mas que se vocês forem pesquisar o que significa essa palavrinha aqui, vocês vão matar toda a charada do texto, né? A italiana, o que ela decidiu fazer mesmo, né? Apesar dela estar lá, localizada lá,
na Itália, mas ela precisou tomar uma decisão bem radical para se adequar ao movimento da globalização. Então, aqui, a partir de 2014, o que a gente tem aqui no texto, eu vou até voltar aqui para a questão, para mostrar a resposta para vocês. Então, eu espero que avance. Ó, a resposta é justamente essa. Apareceu para vocês aí o vermelhinho? Não, ainda não. Ainda está no outro. Ainda não apareceu a resposta. Está no slide 15 para vocês? Agora mudou. Pois é. Ó, a resposta é justamente essa. A universidade, ela decidiu, né? Porque lá, essa Universidade Politécnica de Milano, por estar localizada lá na Itália, antes ela era toda, né? E o texto diz que em 2014 a universidade precisou fazer essa adequação, né? E a maioria dos seus cursos de graduação eles serão ministrados, serão, né, porque lá no texto está no futuro mesmo, né, eles serão ministrados e avaliados inteiramente em inglês ao invés de italiano. Então, a língua nacional deles lá, ela foi substituída para que a universidade se adequasse ao contexto da globalização. E assim, gente, o que eu falava para vocês, né, eu disse assim, vai ter uma que uma opção que ela é sempre absurda, né? Tipo assim, que ela vai estar totalmente fora do contexto do que está sendo pedido no texto. E aí alguém disse assim, não, professora, eu acho que a letra E, que diz assim, olha, estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano, né? O que a gente vê é justamente o contrário, né? Apesar da universidade estar lá na Itália, essa questão das aulas serem desenvolvidas em italiano pelo fato da universidade estar localizada onde está, mas o foco do texto fala sobre a internacionalização do ensino. E quando a gente pensa em internacionalização e globalização, a gente sabe que o inglês ele é predominante nessas situações. Então, assim, mesmo que tenha um outro entendimento, de repente possa ter um outro entendimento do texto, mas a gente tem que utilizar a nossa inferência, o nosso conhecimento de mundo, que a gente sabe que o inglês é a língua, né, que domina essa questão do comércio, da questão da globalização em si. É a língua inglesa, né, mesmo em países que têm outro idioma, né, como língua materna. Mas quando o foco é a globalização, o inglês é a língua principal, né? A gente, ainda que muitos não concordem, mas é o que a gente tem, né? Então, o texto era justamente a informação que eu falava para vocês, era justamente essa, bem aqui, né? Era essa, desse finalzinho aqui, que é aqui que eu estou tentando destacar para vocês. Era bem aqui, justamente, bem aqui, né? Que a partir de 2014, todos os cursos, eles foram ministrados e também passarão a ser ministrados e também avaliados inteiramente em inglês, ao invés do italiano. Era essa situação que a gente tinha. Deixa eu tentar avançar aqui para vocês para a próxima questão. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Apareceu para vocês essa questão do Enem 2016? Sim. Me confirme. Sim. Tá? Aí ficou melhor porque está o texto e está também as opções. Então, essas informações desse texto estão se referindo a essa expressão aí, que está sendo usada para quê? Vocês acham que essa expressão, ela inclusive tem a explicação dela logo no início, né? Para que serve essa expressão? Para que ela é usada? E aí o enunciado da questão diz assim, considerando as informações do texto, essa expressão, né, Boghoff, é usada para... para que é usada essa expressão? E aí, vocês vão ver o que? Temos 3 parágrafos no texto. Nesse primeiro, já vem a explicação para que ela é usada. Os outros 2 parágrafos seguintes já vêm com informações adicionais, né?
Então, assim, a gente tem que ir aprendendo a ganhar tempo também, né? Principalmente quando se trata de Enem, que nós temos questões geralmente muito extensas, textos muito extensos. Então, assim, a gente tem que ir matando a charada de acordo com os enunciados, né, da questão. Então, a questão aí já está dizendo bem claro, para que serve, para que é usada essa expressão. Então, assim, o meu foco vai onde? É onde tem isso, olha, logo no início já tem a explicação de para que eu vou utilizar essa expressão. Vocês, bora ler, bora focar no primeiro parágrafo, para a gente já identificar a resposta. Né? As opções de resposta dizem assim, essa expressão ela é usada para anunciar mercadorias em promoção, ela é usada para pedir para uma pessoa se retirar, ela é usada para comprar produtos fora de moda, ela é usada para indicar recessão na economia ou ela é usada para chamar... Olhando para o primeiro parágrafo. Letra A, professor. Tá, todo mundo concorda ou tem alguém que duvida que a letra A? A letra A também. Eu iria na letra A. Letra A também. Letra A também. Boa, olha só. A gente vai ter que dizer assim que existem, né? Existem esses bogofs, né, no supermercado, que aí depois vem só dizendo que é um adjetivo e tal. Se a gente for ver, deixa eu ver se eu avanço aqui para vocês do vermelho. Apareceu para vocês a resposta? Só está Ainda aparecendo não. para mim. Oh, Jesus. Agora apareceu. Agora apareceu. Então, né? Olha só. Letra A certinha aí. Olha, se vocês forem, a gente nem precisou ler o restante. O restante, nos parágrafos seguintes, a gente já vai ter informações adicionais. Se o comando da questão nos pedisse outra coisa, né, tivesse um outro contexto, o enunciado da questão, nós até leríamos, né, o texto, porque tem mais e mais informações, está explicando para que serve esse tipo de expressão, tipo, o que é, né, um acrônimo e tal. Mas outras informações que não são importantes, mas elas não são necessárias para esse momento, né? Então, assim, é uma dica que serve não só, eu acho que vocês já ouviram isso, eu tenho certeza de outros professores, mas não custa reforçar, é aprender a ler comandos, a se prender em comando de questão, porque você, muitas das vezes, tem muitas respostas nas questões que elas até têm alguma coisa a ver, tem algum... algo que vai fazer com que gere dúvidas na gente. Poxa, mas isso está relacionado a determinado assunto. Mas você tem que ver o que de fato o comando da questão está te pedindo, né? Então, essa daí de cara a gente tinha anunciar, essa expressão ela é utilizada para anunciar mercadorias em promoção. A próxima questão que está no slide 18, que eu não sei se já aparece para vocês, uma questão do Enem de 2013, apareceu para vocês? Sim. Sim? Pois é, e esse texto fala assim, diz assim, ó, que lá bora logo focando aí no comando, né? A gente vai ter uma notícia, né? A gente vai prestando atenção aí nas informações que a gente vai ter uma notícia aí de que foi o acesso dela em 22 de fevereiro de 2012, mas a gente tem uma notícia, né? O comando nos diz isso, né? O noticiário destacam acontecimentos diários que são veiculados no jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é o quê? O que aconteceu, né? Esse texto está se referindo a quê? Aí a gente vai lá para o título. O que a gente tem no título do texto? O que aconteceu, gente? Qual dessas palavras aí vocês conhecem, que não conhecem? O que aconteceu aí? Num local específico, né? O que aconteceu?
E vocês me dizem. Professora, eu acho que é a letra A. Só acho. Tu acha que a letra só acha? Tem alguém que só acha alguma outra coisa? Ou o que a gente tem aí? Ou todos concordam que a letra A, que diz que o texto, o acontecimento reportado aqui é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. É isso mesmo? Ou o texto, o acontecimento é a questão da superlotação no presídios em Honduras e na América Latina? Ou é a investigação? A letra A, com certeza. Certeza. Sim, Fala de sim. 100 prisioneiros que morreram. No texto fala sobre 300 prisioneiros que eu acho que morreram por Os assassinato. prisioneiros, né? Aí fala em fogo também. Eles, que os 100, né? Eles foram mortos lá em Honduras, né? Então, a letra todos sem medo de ser felizes, estão dizendo que o acontecimento reportado é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado. Vamos ver aqui se vai aparecer a resposta para vocês. Apareceu? Sim. Sim? Então, olha, na letra B, se vocês forem ver, fala sobre a questão da superlotação nos presídios. Realmente o texto fala sobre isso, mas o foco não era a questão da superlotação, e sim o incêndio, né? O incêndio. A letra C não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. A letra D também, conclusão de relatório sobre a morte, também não é isso. O foco aqui, sim, né, é um incêndio, né, que foi reportado lá no caso que aconteceu em Honduras. Essa questão veio no Enem de 2013, né, já tem um tempinho aí, mas sempre é bom a gente estar olhando, né, para a gente estar... Deixa eu ver, essa daqui também, ela é essa aqui do Enem de 2012, eu acho que, não sei se alguém já viu essa questão, que fala aqui, não sei se alguém conhece também, né, essa autora, não sei se alguém já leu, né, não sei se alguém já leu as obras dessa autora também. Que foi a questão também, né, que depois eles foram adaptados para o cinema, e esse texto vai falar sobre ela, né? Professora, você pode voltar um pouquinho que estava travando. Áudio. Sim. É? Deixa eu aumentar aqui. E tá 96 aqui para mim. Tá? Então, bora lá. Melhorou? Tá me ouvindo melhor agora? Sim. Essa autora, ela é uma pessoa que já escreveu uma obra bem conhecida, né? E aí, em negrita, a gente tem o título, né? A gente tem aqui a J.K. Rowling, True Pen, First Novel for Adults. O que a gente tem aqui? Logo no título, a gente tem algumas palavras, a gente tem cognatos por aqui, mas nós também temos falso cognatos por aqui. A gente tem que tomar cuidado, né? Que nem tudo aquilo que a gente lê em inglês, que é parecido com português, nem sempre é aquilo que a gente pensa, né? Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção aqui. Eu não sei se já resolveram essa questão em algum outro momento, mas o texto está se referindo a ela. E quando aparece nesse texto aí, no título, né? O que a gente tem no título? O que essa autora, qual é a novidade com relação ao trabalho dessa autora? Acredito que seja a alternativa D, a resposta. É
agora ela pretende escrever para adultos. É isso? Concorda? Sim, professora. É. E qual é o tipo de obra e qual é o texto que ela vai escrever agora? Diz assim, olha, ela vai to pen first novel. O que é novel, gente? O texto vai falar Romance. também, né? É um romance, boa, né? Então, ela vai escrever agora o primeiro romance, né? Isso ela já escreveu, né? Essa questão é de 2012. O texto aí é de 2012, fevereiro de 2012. Então, ela já escreveu, né? Já tem um tempinho aí, então já foi escrito. E aí, o texto todinho vai falar, né? Sobre o livro, né? Os livros dela que já foram publicados, né? O principal deles, que foi o mais conhecido, que a fez conhecida, né? Harry Potter. E aí a questão diz assim, né? Esse texto que aborda a trajetória dessa escritora britânica, qual era o objetivo dele? E aí tinha A, informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. Aí B, divulgar a publicação do romance. C, promover a nova editora que irá publicar os próximos livros. D, informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Todos concordam que a letra D é a resposta? Todos? Sim, Ou tem alguém que tem... Todos? Ah, boa. Deixa eu só ver se vai aparecer aqui. Aparece para vocês o vermelhinho da resposta? ainda não. Ainda não. Sempre é assim, Apareceu. sempre parece... Ah, até que enfim apareceu, né? Então, ó, todo mundo com certeza acertou, né? Tava bem facinha essa, né? Era só a gente identificando a tradução do título, a gente já tinha aí a resposta, né? Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Com certeza era essa a resposta que a gente tinha, né? E aí, gente, eu tinha colocado outras coisas, mas eu até cortei por conta do tempo. Eu vou tirar aqui da tela que eu preciso conversar com vocês aqui. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu fechar. Sim, professora. Me ouve? Sim, gente, só para a gente finalizar, eu tinha feito, né, esses exercícios desde a semana passada, por isso que eu precisei passar hoje. Mas, assim, eu queria ver com vocês, para a nossa próxima aula, eu já estava organizando aqui os slides, inclusive, mas, assim, eu queria deixei para vocês, desde a semana passada, umas atividades lá do grupo, que tem umas questões. E assim, eu queria que vocês, eu sei que vocês estão bem ocupados, têm outras tarefas, mas assim, são questõezinhas para vocês irem fazendo, para vocês irem exercitando. E se vocês tiverem alguma dificuldade, se de repente não entender alguma das questões que estão lá, são poucas questões, porque tem alguns textos que já são maiores, mas eu acredito que são 2 folhas só de exercício que eu mandei lá para vocês, no mesmo dia que eu mandei os slides, eu mandei também as questões lá. Está lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu já deixei lá para vocês. E aí, para a gente, na próxima aula, a gente já vê outra coisa, tá bom? Mas vocês me falem lá. Oi, alguém levantou a mão. Uma pergunta para a senhora. Faça. Por que em inglês o Brasil é com Z e não com S? Eita! Cadê o Alfredo? Help me, please. Por que o Brasil, Alfredo, em inglês é com Z? Por que o Brasil... Kevin, na verdade, você tem o nome dos outros países em inglês que são diferentes, né? Você está trabalhando com uma outra língua, você vê, por exemplo, a Suíça, que é Switzerland,
Você vê a própria Alemanha, né? Germany, então muda. No Brasil só muda isso, só muda uma letra, né? Então, acho que a diferença, na verdade, é E, por exemplo, e fora que vai ter alguns, por exemplo, que vai ter a mesma escrita que você vai mudar a pronúncia, né? Por exemplo, China, né? Que você não vai ler China, você vai ler China. E muitos outros, né? Muitos outros. Alguns mudam totalmente a escrita, né? O Brasil se aproxima muito, né? É uma palavra bem cognata, mas com essa modificação apenas de uma letra, né? Então ficou assim, mas só não pode confundir, né? Porque a gente tem o mesmo som na língua portuguesa, só não pode já, às vezes, confundir, né? Às vezes você está já acostumado a escrever com Z, já chegar na hora de escrever em português. Mas é isso, né? Tá com a blusa dos Vingadores, né? Trata de outra língua mesmo, e aí o país está em outra língua. Eu já escrevi, professora, eu tenho aplicativo para ajudar, né, com a aula de inglês. E eu escrevi o verso com S, né? Pra gente escrever em inglês e escrever com S. Aí deu como errado. Deu como errado. Esse pequeno detalhe confunde. Só uma pequena letra já confunde tudo. Isso. Por isso que a importância da leitura, né? Porque a gente vai se acostumando a enxergar, por exemplo, porque para a gente o som não tem diferença nenhuma, né? Eu falo Brasil, para a gente, no português, é o som do Z. Mas, assim, quando eu enxergo essa escrita num texto em inglês, eu vou me familiarizando com a escrita, né? E aí eu vou associando aquilo que eu vou me acostumando, na verdade, com o idioma, né? Por isso que é a importância da gente ir fazendo leituras na língua, né, que a gente vai utilizar no dia da prova, tá? Estou vendo que vocês estão falando outras coisas, já deve ser o cansaço mesmo, né? Mas a gente já chegou no finalzinho da aula, não se preocupem, tá? O que eu estava falando para vocês era só da atividade que já está lá no grupo, e qualquer coisa vocês se manifestem lá, tá? Que a gente vai trocando ideia por lá.